Então vamos aqui dar sequência, né, início no nosso segundo módulo, e vamos fazer o seguinte: eu tinha colocado um erro proposital, como vocês podem ver, e ele apresentou para mim esses erros aqui ao executar o meu servidor. Então o que eu quero fazer agora é o seguinte: preciso então colocar um parâmetro que trate melhor esses erros. É o que nós vamos aprender dentro desta aula. Eu vou iniciar aqui o meu Vertrigo Server. Ele está fechado, então basta você pesquisar ele aí no computador e clicar uma vez sobre ele. Clicar aqui em Hide this window and start server. Vai esconder e vai iniciar o servidor. Após carregado, então eu posso começar a fazer os testes. Vou vir aqui e vou colocar o seguinte: eu tenho um parâmetro, como eu falei, que eu posso passar que trata para mim o erro. Por quê? Quando ele apresenta um erro, ficam aqueles avisos, né, não bem interpretados, como nós vimos na aula anterior. Vou abrir ele aqui com o navegador, vou utilizar aqui o Mozilla. Você pode utilizar o Mozilla, o Chrome, qualquer outro navegador, para que vocês possam então recordar como é apresentado o erro. A função ORDAI, ela então define para mim, né, e passa para o usuário uma informação sobre aquele erro. Por exemplo, aqui eu abri o meu arquivo. Eu tenho então estes erros apresentados que foram aí devido ao nome do usuário estar errado. Então ele deu esse erro e deu um segundo erro abaixo na função MySQL close. Ah, mas ela está correta, sim, a sintaxe dela está correta. Mas se não conectou, porque aqui tem um erro, então ele não fez o início, então não houve conexão. A função aqui não iniciou. Como eu poderia fechá-la? Então se der um erro, obviamente, e ele não conectar, essa função MySQL close não serve para nada. Então ele me informa ali que existe um erro também nela, porque se não está conectando, se não tem nada de banco de dados, para que eu estou tentando fechar? Então é interessante que vocês tenham aí cuidado, né, quanto a isso. Aqui nós temos então dentro do localhost, vou apagar esse ponto e vírgula, porque eu vou acrescentar mais informações. O parâmetro é esse, ORDAI. ORDAI abre e fecha aqui parênteses e coloca uma aspa entre eles. Por que essa aspa? Porque aqui é onde eu vou então criar ou informar o meu erro. Então vou colocar aqui: a conexão falhou. Por quê? Fica muito mais fácil para o usuário entender e interpretar com uma mensagem do que com uma falha ali, né, exibida pelo PHP. Vou colocar um ponto e vírgula aqui no final e dar um Ctrl S para salvar. Vou atualizar novamente a minha página. Posso utilizar aqui, né, a tecla F5, posso pressionar aqui acima também. Ele continuou com um erro justamente aqui no meu usuário e mostrou para mim que a conexão falhou. Então ele já vai entender um pouco melhor, porque tem uma mensagem ali dizendo isso. Isso aqui pode ser formatado, já você pode colocar maior, escolher aí também através do HTML os seus formatos de fonte, o que não vem ao caso inicialmente aqui para gente. Então beleza, eu tenho aí já aplicado a minha função com o erro. Só que eu posso melhorar, eu posso também colocar uma função que é MySQL erro, que fala para mim e mostra qual erro que foi aplicado ali, ou que ocorreu ali, né, naquele código. E como eu aplico então esta função? É bem simples. Nós temos aqui, né, uma forma de concatenar uma função com a outra. Então eu coloquei: a conexão falhou. Ok. Antes aqui de fechar este texto, eu vou colocar um BR para dar uma quebra de linha e vou colocar o seguinte: o erro informado é o seguinte, dois pontos, fecho aqui a aspas, mas ainda não fecho a minha função, né, o meu ORDAI. Vou concatenar. Como que eu concateno? Colocando um ponto e colocando aqui uma função. Toda vez que eu tiver que concatenar uma função com alguma string, algum texto, algum parâmetro, eu coloco o ponto. A função, como eu falei, é MySQL error. Ela retorna para mim um erro ali atribuído, né, a uma linha. Então aqui eu coloco os parênteses, porque como é função tem que colocar. Esse parênteses aqui é do ORDAI, tá joia? Ele está fechando aqui. E aqui o ponto e vírgula do final da linha, que é padrão. Vamos dar um Ctrl S e vamos aqui novamente recarregar. Eu tenho então a conexão falhou, aqui o BR que vai na linha. O erro informado é o seguinte. E aqui o meu erro. Ficou tudo junto, poderia dar um espaço depois do seguinte, vou configurar ali. Ele informou que não foi então definido, né, o nome do usuário. Esse nome de usuário root, ele não se encontra nesse banco de dados. Então é uma forma um pouco mais fácil de interpretar
esse erro aqui acima. Isso aqui serve para quem está programando, tá joia? Se for aí a nível de usuário, ele vai ficar ainda um pouco perdido, não vai interpretar bem ali. Mas como vocês viram, já deu então uma grande melhora. Aqui eu posso fazer o seguinte, posso colocar aqui ó, um espaço, justamente para que ele então dê aquele espaço e não deixe tudo junto. Isto aqui são as funções aí que tratam erros dentro do PHP. Como vocês viram, então dá para a gente definir bem aí, né, e informar para o usuário, tanto com uma mensagem escrita, com o parâmetro die, e dá para a gente informar também para o programador com a função MySQL erro. Então foi aí, né, mais uma função aprendida dentro do MySQL, que serve diretamente aí para tratamento de erros.